Estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo papo no dia de hoje com a advogada Cosmélia Folha. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão do Alzheimer e da curatela, né? Direitos, desafios e a proteção legal para pacientes e familiares. Bom dia, doutora Cosmélia. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. Bom dia, João, e bom dia a todos os ouvintes. E desde já agradeço o convite por esse momento de explanação dos direitos dessas pessoas. Doutora Cosmélia, conceitua para a gente, para quem está nos ouvindo aqui nos 4 cantos do estado de Alagoas, o que é curatela. Explica para a gente o que é curatela, como é que funciona. A curatela é um instituto jurídico no qual uma pessoa tem o encargo de responder pelos atos da vida civil daquela pessoa que não tem capacidade de praticar os atos da vida civil. Dessa forma, há uma previsão legal para que pessoas maiores de idade possam ter esse representante legal que é o curador, diferente da tutela. A tutela é para que pessoas menores de idade sejam representadas ou assistidas por eles não terem a capacidade civil absoluta ou relativa. Doutora Cosmélia, quando a gente disse que ia entrevistar a senhora no dia de hoje, a gente abriu a caixinha de perguntas lá no Instagram da Folha de Alagoas e chegou muitos questionamentos, como, por exemplo, a procuração. Uma procuração pública com plenos poderes de realizar transações bancárias, cuidar de imóveis, enfim. Essa procuração, ela substitui a curatela, uma coisa anula a outra? Qual é a diferença, a distinção entre curatela e essa procuração que a gente faz, por exemplo, no cartório? Como eu falei, o Instituto da Curatela determina que uma outra pessoa represente uma pessoa que não tem capacidade civil para os atos da vida civil. E essa incapacidade, ela só é determinada por uma perícia médica. Ou seja, você não é tido como incapaz pela idade, você não é tido pela incapacidade pela moléstia, mas apenas através de um atestado médico que comprove isso. Logo, a procuração pública, ela não serve para substituir a curatela. São institutos diferentes. Doutora Cosmélia, por exemplo, a curatela, ela é definitiva? Por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno mental, uma pessoa que tem Alzheimer, enfim, essa curatela, ela é definitiva? Há alguma possibilidade de reversão no futuro? Como é isso? Vamos abordar a situação das pessoas que têm Alzheimer. A Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, que existe 4 fases: a fase inicial, a moderada, a grave e a fase terminal. Na inicial, a pessoa com Alzheimer ainda tem a possibilidade de desenvolver alguns atos. Cada caso é um caso, não posso dizer como regra geral. Então, a curatela dessa pessoa vai ser para aspectos patrimoniais, ou então ela pode ter apenas uma tomada de decisão assistida. Não um curador, mas pessoas que ela elege como responsáveis para auxiliá-la nesse momento de decisão. Aí seria uma curatela temporária, mas pode ser uma curatela absoluta, total, entende? Depende do caso de cada paciente. Doutora Cosmélia, por exemplo, o caso do Alzheimer especificamente, a gente sabe que é uma doença degenerativa, ela só vai se agravando com o passar do tempo. Então, por exemplo, o curador de uma pessoa com Alzheimer, existe a tendência, por exemplo, de uma definição específica e, por exemplo, essa curatela, ela pode ser transferida para outro responsável em algum momento, ou se tratando da incapacidade ou de demandas pessoais desse curador, ou uma nova curatela ela deve ser feita se acontecer alguma coisa com esse curador, por exemplo? Para que você possa tornar-se curador, existe, digamos que uma ordem, né? Na hipótese de marido e esposa, um ou outro será o curador dele. Se não houver marido e esposa, os pais. E se não houver o parente mais próximo. Essa é a ordem para a situação de curatela. E não havendo nenhum desses personagens, um terceiro. Caso o curador, em algum momento, não possa praticar os atos que são de seu encargo, ele pode ser substituído.
E ele, em regra, vai tratar das situações patrimoniais e negociais. Situações pessoais ainda não podem ser definidas pelo curador, mesmo as pessoas com Alzheimer ou com qualquer outra situação de incapacidade. Ô, doutora Cosmélia, o curador ele tem plenos poderes? Por exemplo, eu sou curador da minha mãe e tenho irmãos e ela tem um automóvel. Eu posso, por exemplo, vender esse automóvel, alugar esse automóvel, doar esse automóvel, caso eu seja curador? Existem esses plenos poderes do curador, ou isso tem que ser realmente tratado de forma coletiva, em conjunto com outros familiares, como, por exemplo, nessa casa dos irmãos? Na hipótese de você já ter sido designado como curador pelo magistrado, pela magistrada, a opinião dos outros não vai interferir. O que você vai ter que fazer é realizar o ato jurídico, o negócio jurídico, que seja em benefício do curatelado, da pessoa que foi interditada. Ou seja, se há necessidade de vender o automóvel, de locar o automóvel em benefício da pessoa que precisa da curatela, isso daí vai ser autorizado. Lembrando que o curador, ele presta contas ao magistrado durante certo período, entende? Por exemplo, a pessoa interditada tem uma casa, tem um automóvel, tem aluguéis, tem aposentadoria. Como isso está sendo usado em benefício dessa pessoa? Isso vai ser prestado contas, em uma ação própria para isso também. A curatela, no caso, qual é o momento ideal para que se realize, assim, para que o curador ele seja escolhido? Quem escolhe são os familiares, mas digamos uma situação parecida como essa que o João mencionou, a quem cabe essa solicitação, esse pedido? A família, vamos dizer que o restante da família não está de acordo com as ações daquele curador. Eles podem ir até a justiça, até o magistrado, para solicitar uma transferência de curador. Como é que funciona isso? E no caso do Alzheimer, especificamente, qual é o momento em que existe a necessidade de já se realizar uma curatela? O curador, ele não é escolhido pela família. A família pode ter a concordância, digamos, no caso de esposo e esposa, como falei, um vai ser curador do outro. Havendo filhos, pode ser que a esposa não tenha condições de exercer o encargo de ser curadora e um dos filhos possa. Dessa forma, havendo a anuência de todos, a ação de curatela será uma ação mais prática, mais fácil, porque não vai haver o litígio entre os familiares para que o curador seja determinado. Quando não vou usar o termo satisfação, mas quando o curador não exerce de forma correta, conforme previsão legal, os seus encargos, ele pode ser substituído. E quando há suspeita de atividades não lícitas do curador, há possibilidade da provocação da prestação de contas para isso. Doutora Cosmélia, qual é a diferença entre curatela e tutela, curador e tutor? Deixa eu só responder um pouquinho da pergunta anterior, quando você falou qual o momento certo para que a pessoa com Alzheimer possa ser curatelada. Esse momento vai ser determinado pelo médico, porque o médico vai dizer a partir de quando aquela pessoa é incapaz de praticar os atos da vida civil. A incapacidade civil, como falei anteriormente, ela é determinada por um laudo médico. A diferença entre curatela e tutela é porque a curatela é a hipótese em que uma pessoa tem o encargo de representar um maior incapaz. E na tutela é uma pessoa que tem a possibilidade de representar um menor que já é incapaz, civilmente, de forma relativa ou absoluta. Doutora Cosmélia, quando a gente fala, por exemplo, de patrimônio, a gente sabe que tem muita polêmica em torno dessas questões. Por exemplo, falece ali a pessoa que é o curatelado. E aí simplesmente acontece o falecimento dessa pessoa. Como é que se dá esse trâmite posteriormente a isso? E é normal, como acontece nos casos onde não há
a questão do curatelado, outro trâmite? Explica um pouquinho para a gente, tem muitas dúvidas também em relação a essas questões de divisão de patrimônio. Uma vez que a pessoa incapaz e maior falece, a ação a ser promovida é a ação de inventário, né? Que pode ser judicial ou extrajudicial. Lembrando que agora é permitido o inventário extrajudicial com herdeiros menores. E a divisão do patrimônio da pessoa falecida, incapaz e maior, vai seguir a mesma previsão legal das outras hipóteses. A parte legítima da herança e a parte que a pessoa poderia determinar a quem seria dividido e distribuído os bens dela. Aí, nessa hipótese, a gente tem que saber se havia a possibilidade do incapaz, antes de ser curatelado, já ter expressado isso. Lembrando que o que é interessante a gente falar, que pode haver a hipótese também de um testamento vital, onde a pessoa já determina até quando ela quer ser tratada, como pode ser a morte dela, até quando ela quer ser medicada. Outra coisa, por exemplo, esse testamento, ele tem validade, por exemplo, a pessoa antes de chegar a uma situação, enfim, que precisa realmente dessa curatela, isso tem validade mesmo após esse adoecimento? Não tem validade? Ou tem a validade, sim, porque foi pretérito a questão da doença? Esses desejos, podemos dizer assim. O testamento vital, que é aquele onde a parte tem capacidade de estabelecer até onde ela quer que o tratamento médico dela vá, com certa dignidade humana, ele tem validade porque ele foi instituído na época que a pessoa tinha capacidade. Gozava de plena saúde, física, mental. A partir do momento que ela é acometida pelo Alzheimer, que ela perde a capacidade e é representada pelo curador, esse testamento ele não pode ser desconsiderado. Agora, estabelecer um testamento na constância de uma curatela, uma pessoa com Alzheimer é um pouco temeroso, porque ela já não tinha capacidade para os atos da vida civil. Então a gente pode dizer então que essa questão dessa sucessão, a questão desses bens, eles continuam sendo realizados de forma normativa, mesmo acontecendo a questão da curatela. Na prática, é isso que está posto. Segue a previsão legal em regra. A parte hereditária, a parte que é a legítima e a parte que o falecido poderia prover de seus bens. Todas as decisões na curatela, o curador ele pode tomar todas as decisões em nome desse paciente, desse curatelado, seja a questão financeira, questões médicas, tudo relacionado à vida do curatelado. É o curador que toma essas decisões, mesmo que, de repente, outros familiares discordem ou contestem? Como eu falei, uma vez exercendo o cargo de curador, o encargo, as atividades para gerir o patrimônio da pessoa incapaz, maior e incapaz, é uma obrigação do curador. A questão de medicamentos, de tratamento, vai ter que ser amparada no fundamento médico para isso, entende? Aí, quando eu falo do testamento vital, é quando aí sim, enquanto era capaz, a pessoa que passou posteriormente a ser curatelada, ela vai dizer, olha, quando chegar em certa situação de minha saúde, eu não quero mais fazer esse tratamento. Em respeito à dignidade dela, esse testamento vital vai ser obedecido. Digamos que ela deseje, nos últimos dias de vida, não ficar internada em um hospital, voltar para casa. O curador vai ter que obedecer esse testamento vital. No caso de não existir o testamento vital? Aí a pessoa segue com o tratamento hospitalar. Doutora Cosmélia Folha, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. É sempre importante a gente tirar essas dúvidas, né? De uma sociedade onde a gente tem as pessoas cada vez envelhecendo mais, precisando de mais cuidados. A gente tem novas gerações, novas constituições familiares e nada melhor do que o bom direito para estar amparando essas pessoas, essas famílias, esclarecer essas dúvidas, e é esse o papel, um dos papéis
do Jornal da Manhã, trazer esclarecimento do ponto de vista de especialistas. Doutora Cosmélia Folha, quero fazer um convite público para que a senhora esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes para a nossa sociedade, e quero deixar um espaço para suas considerações finais. Agradeço a oportunidade novamente e queria lembrar da Associação Brasileira de Alzheimer em Alagoas, que realiza um trabalho de apoio às famílias e aos pacientes com grupos de acolhimento na Ponta Verde, na Uncisal, e que vocês procurem conhecer um pouco mais da ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer em Alagoas. Bela dica. E pauta nova também, Natália Barros, após mais essa dica, doutora Cosmélia Folha. Doutora Cosmélia, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado à minha companheira de bancada, Natália Barros, nosso querido Cláudio Stone aqui sempre na técnica, o Mailson Franklin nas ruas de Marcel com Geraldo Salgueiro, o Robson Florentino nas redes sociais. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até terça-feira, se Deus quiser. É isso aí, João Mouzinho, mais um dia, né? Estamos começando essa semana. Olha, ouvinte, lembrando que o Jornal da Manhã foi um oferecimento UMJ, Centro Universitário Mário Pontes de Jucá, matrículas abertas em umj.edu.br para você fazer a sua graduação. Amanhã a gente se encontra, ouvinte. Tchau, tchau. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió.